deles, tudo aquilo que for ensinado, tudo aquilo que for negligenciado também no ensino. E quando um pastor, uma liderança convida alguém para trazer a mensagem, é de grande responsabilidade para quem recebe esse convite. Então, agradeço, não só pelo delicioso café, né, que nós tivemos aqui, mas também pela honra, né, de estar aqui com vocês. Além, né, do que a irmã acabou de mencionar, eu também fui surpreendido com algumas surpresas, né? A minha esposa, ela foi levada a Cristo por causa da tia dela, que começou a conduzi-la quando criança ainda, que tem a ver com o nosso tema. Quando criança, às escolas bíblicas dominical, lá na igreja do Jardim Garcia, que é onde nós congregamos. Tá? Eu sou membro da igreja do Jardim Garcia, igreja onde o pastor Marcelo Silva, que também frequentou aqui a igreja no início da sua caminhada, e nós somos membros lá, e lá minha esposa teve seus primeiros passos na fé, primeiros passos na vida cristã, na escola bíblica dominical, orientado pela sua tia, que é até então a única cristã evangélica da família. E a Adelaide, ela foi aqui da igreja. E nós só percebemos isso quando a gente chegou aqui na frente. A minha esposa olhou e falou assim, nossa, peraí, eu acho que era aqui que a minha tia era. E aí nós soubemos que os missionários que fundaram a igreja foram, né, os responsáveis pelo casamento dela, foi quem dirigiu o casamento. Essa é uma grata surpresa, né? Então, assim, a minha esposa, indiretamente, é um fruto dessa igreja. E nós estamos aqui hoje de volta, né, como frutos, para poder falar com vocês. Porque a minha esposa foi quem me discipulou quando eu me converti. Então, eu tenho 10 anos de conversão. Eu segui na contramão aí do mundo, né? O mundo, geralmente, o jovem entra evangélico, né? Crente, não vou falar evangélico, não, crente, né? Na faculdade e sai desviado. Eu entrei ateu, saí convertido. Glória a Deus por isso, né? Me converti no último ano da faculdade e faz 10 anos, né? Então, que eu sou psicólogo e faz 10 anos que eu estou na caminhada com Cristo, sempre lá na igreja do Garcia. Então, Deus já tinha me preparado lá um presente, né? Que é a minha esposa. E lá nós estamos. Ela já era da igreja há muitos anos. Outra grata surpresa que eu tive é que, conversando com o pastor falou que a igreja foi fundada, né? Na verdade, numa casa. Ela começou, né? A primeira família ali, os missionários, começaram numa casa lá na Rua 32. E eu não sou de Campinas, eu sou goiano. Eu vim morar aqui com 6 anos de idade. E o meu primeiro endereço em Campinas foi Costa Silva, Rua 32. Então, eu morei aqui no Costa Silva, na Rua 32, mas lá no começo da rua, lá em cima, eu estudei Newton Silva Teles, jogava a bola aqui no campinho aqui da igreja de São Benedito, soltava a pipa atrás do Vem Cá, né? Os mais novos não sabem o que é o Vem Cá, né? Os mais velhos sabem do que eu estou falando. Então, parte da minha infância foi aqui no Costa Silva, e saí daqui, depois fui para o centro, depois fui morar, né, no Campo Grande, e me converti e estou lá no Garcia. Então, a gente percebe como que as coisas vão acontecer na nossa vida e estar aqui, né, como a irmã falou, assim, quando bateu o olho, falou assim, é ele, né? Os planos de Deus são assim, né? Eles são arquitetados, planejados, e quando nós estamos em sintonia com o Pai, nós entendemos o plano dele na hora. Né? Então, obrigado por esse convite mais uma vez, tá? Então, vamos lá. Mas quem que é esse rapaz aí que o pastor convidou, né? Então, meu nome é Luiz Augusto de Araújo. Sou psicólogo, né? Há 10 anos formado. Há 10 anos que eu trabalho com psicologia. Muitos psicólogos se formam e trabalham em outras coisas. Eu sempre trabalhei com psicologia. Os primeiros anos da minha vida profissional, eu trabalhei num abrigo chamado Cidade dos Meninos, que alguns devem conhecer, né? É um abrigo cristão evangélico, que sofre muito por ser cristão evangélico e declarar que é cristão evangélico. Alguns não sabem, mas a Cidade dos Meninos tem cultos 3 vezes por semana, dentro do abrigo. A lei diz que isso não pode acontecer. A prefeitura, direto e reto, vai lá e bate, fala, né, neles, né, bate literalmente, viu, gente? Bate de chamar atenção, bate de bater na porta e entrar, para falar, isso aí não pode. Aí o diretor está lá há 18 anos, ele fala assim, mas a gente dá resultado. Tá, o abrigo aí não faz culto e como é que estão as crianças? Aí a prefeitura, né, ou seja lá quem for da prefeitura que vai lá, vai embora, cabisbaixo. E a vontade deles é que acabasse com os cultos.
mas dá resultado. E a gente sabe por que dá resultado. Então, é um abrigo que, de fato, professa ser cristão evangélico e vive o que é ser cristão evangélico. Tem lá seus problemas, porque tem gente, né? E onde tem gente, tem problema. Mas trabalhei lá 5 anos, foi onde eu tive minha primeira experiência em contato com famílias. Porque o abrigo, todo mundo sabe que, em via de regra, são crianças de baixa renda. Via de regra, não é uma regra específica, né? Nem todos são pobres lá. Mas, via de regra, são crianças de baixa renda, famílias desestruturadas, que vão para um abrigo. O perfil da Cidade dos Meninos são crianças mais velhas, jovens de 10 anos até 18. Então, você deve perceber que, para um abrigo, uma criança de 10 anos vai ficar lá até os 18, porque ela não tem perspectiva nenhuma de ser adotada. Ninguém adota criança no Brasil mais de 6 anos de idade, né? Então, eles ficam lá, e o trabalho do psicólogo e da assistente social que trabalham lá é orientar esses jovens para ele ter uma vida autônoma, para ele criar sonhos para a sua própria vida, porque ali muda um pouco. Não são os pais que têm sonhos para eles mais. Eles têm que ter seus próprios sonhos. E a gente precisa instruí-los a isso. Só que aí nós nos deparamos com uma realidade. Esse jovem, com 18 anos, ele não tem condições de viver sozinho, de forma autônoma. Ele vai voltar para onde? Para sua casa. E aí nós precisamos, então, fazer um trabalho com a família também. Mesmo que não deveria, legalmente falando, pelos processos legais, nós não deveríamos fazer um trabalho com a família, só com ele, para ele ser independente. Mas a realidade não é essa. A realidade é que ele vai voltar para a família. Então, começávamos a fazer um trabalho para tentar reestruturar essa família, para diminuir um pouco o impacto, né, dessa mudança. Ele sai de um ambiente cristão, assistido, auxiliado, com apoio, e volta para um lar totalmente desorganizado. Não dava certo. Então, começamos a trabalhar com as famílias. Foi quando eu comecei a ter um contato de trabalho com famílias, de orientação, instrução. E, passado algum tempo, eu recebi um convite para dar aula num colégio em Indaiatuba. Já era um colégio de alto padrão, um colégio de elite da cidade. Recebi um convite para trabalhar lá. Fui trabalhar no colégio, trabalhava nos dois ao mesmo tempo. Trabalhava no abrigo, depois trabalhava no colégio, depois ia para o abrigo. Até o colégio me fez uma proposta para ficar em tempo integral lá, e assim eu fiz. E quando a escola soube que eu fazia um trabalho com famílias no abrigo, a diretora me convidou para criar um projeto para os pais na escola. Aí eu pensei comigo, mas trabalhar com a galera aí, tudo bem da vida, né? É o que a gente pensa, né? Tá tudo bem, tá tudo fácil, né? Porque família que auxilia, que está sempre junto, está sempre viajando, está sempre perto. Aí fizemos um primeiro encontro para falar sobre relacionamento pais e filhos. E o primeiro encontro, nós tivemos presente 170 pais. Nenhuma reunião da escola tinha esse número de pessoas. E nessa reunião eu percebi o quanto os pais estavam sedentos, porque eles não sabiam o que fazer com seus filhos. E ali eu tive, então, uma percepção, que tem orientado o meu trabalho desde então. Não importa a sua situação econômica, não importa como você vive, não importa onde você vive. O relacionamento pais e filhos sofre das mesmas lutas, independente do seu endereço, independente da sua conta bancária. Aquele pai que o filho vai para um abrigo, ele não auxilia seu filho por algumas razões. Ou ele está envolvido com drogas, está envolvido com álcool, alguma coisa tira o foco dele. O foco dele não está na família. Aquele pai que trabalha numa multinacional, que tem grandes recursos, ele não auxilia seu filho porque ou a empresa pede que ele vá passar a temporada fora do país, ou porque ele tem uma série de compromissos para honrar e tem uma babá, tem um empregado que cuida do filho. Na ponta, na criança, o impacto é o mesmo. Então, eu tenho orientado meu trabalho desde então nesse sentido. Não é o quanto você tem, não é onde você mora que determina o relacionamento que você tem com seu filho, mas é o quanto essa relação é importante para você. Amém? Então, esse sou eu, estou aqui hoje para falar um pouco para vocês então, sobre relacionamentos pais e filhos, mas seguindo uma temática do seu plano. Você pai, você mãe, qual o seu plano para os seus filhos? E quero convidá-los então para nós fazermos uma rápida leitura ali do texto, né? Me foi apresentado que a igreja tem refletido sobre o texto de 2 Timóteo, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura. Os irmãos acompanhem comigo, vou fazer a leitura aqui de alguns trechos, tá? E nós acompanhamos
a apresentação na sequência. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Lá agora para o versículo 14, diz assim: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e amado Pai, quero agradecer ao Senhor, ó Pai, por essas verdades que nos foram apresentadas. Agradeço ao Senhor, ó Pai, por nos instruir e nos deixar a mensagem da Tua palavra, ó Pai. Clamamos que o Senhor nos dê o entendimento e a sabedoria para compreender quando e como aplicá-la, ó Pai, no nosso dia a dia. Que o trabalho com os nossos filhos, ó Pai, seja realizado conforme o Teu plano e possamos ser bem-sucedidos nessa grande obra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, então vamos caminhando aqui. Digamos assim, quando nós falamos sobre... Opa, não está passando. Passou. Quando nós falamos de planos, planejar é sonhar, certo? Então, quando fala aqui de sonhos, né, você provavelmente tem já algumas ideias, algumas coisas que nós vamos fazer ou desejamos para os nossos filhos. Gostaria que vocês me ajudassem a me falar um pouco aqui. Vamos por mesa, né? Pessoal aqui, o que vocês esperam para os seus filhos? Vamos lá, me ajuda. Pode falar. Estudo. O que mais? Uma profissão bem-sucedida. O que mais? Vamos lá, gente. Me ajuda agora vocês aqui. Só já deu 2 ali, né? Vocês tiveram mais tempo para pensar aqui, hein? Vamos lá. O que mais? O que a gente espera para os nossos filhos? Oi, pode falar? Netos? Espero netos. Mas eu vou ser um pouquinho mais específico. Para vir netos, esperamos que venha um casamento antes, né? Um bom casamento, né? Esperamos, né? E mais? Então, foi falado profissão, estudo, bom casamento, o que mais? E ser temente ao Senhor. Pessoal, isso vem por último? Não. Mas, basicamente, geralmente, essas 4 são as principais citações, quando eu pergunto. São os principais sonhos dos pais. Quero que meu filho seja um servo de Deus, temente. Desejo que meu filho seja um bom profissional, que ele seja um estudante, tenha um bom relacionamento com os estudos e que ele tenha um bom relacionamento, um bom casamento. Que encontre uma varoa, um varão abençoado por Deus. Esses são os nossos desejos. E a gente almeja, quando a gente pensa nisso, a gente olha para onde? Olha para agora ou olha lá para frente? Lá na frente, né? Nós pensamos que os nossos filhos devem ser algo lá na frente, né? Eu quero que meu filho seja um bom homem, quero que minha filha seja uma boa mulher. Mas nós nos esquecemos que o nosso papel é fazer com que os nossos filhos eles sejam uma boa criança hoje. Eles sejam um bom adolescente. Eles sejam um bom jovem. Não importa a fase que você viva com seu filho. O seu papel é fazer com que o seu sonho para ele se realize hoje. Você quer que seu filho seja honesto, ele precisa ser uma criança honesta.
Ele precisa ser um jovem honesto, para se tornar um adulto honesto. Se ele não for uma criança honesta, ele vai carregar isso para frente. E nada que você deseja lá na frente vai acontecer. Você deseja que seu filho seja um bom estudante, você tem que orientá-lo a ser um estudante enquanto ele é bebê. Não, mas bebê? É, bebê? O que bebê faz? Desenha. Você senta para desenhar com seu filho? Você senta para desenhar com a sua filha? Quando foi que você chegou com uma caixinha de giz de cera para dar para sua criança? Quando foi que você comprou aquela caixa bacana da Faber-Castell, aquela que tem a ponta dos dois lados, sabe? Aquela legal. Aquela só de olhar para aquela dá vontade de desenhar, né? Quando foi que você chegou com uma caixa bacana da Faber-Castell, assim, ó, e um calhamaço de chamequinho e deu para o seu filho assim, ó, vamos desenhar junto? Porque é isso que criança faz. Criança não escreve, né? Criança não faz redação, né? Criança desenha. E aí, quando adolescente, quando é que você se dedicou um tempo para sentar com seu filho e estudar junto com ele? Alguns pais pensam assim, cara, mas se eu estudar junto com meu filho vai ver que eu não sei nada, ele vai ficar mais desanimado. Será? Se seu filho vê você sentando do lado dele, pegando uma equação de segundo grau para fazer, não sabendo resolver, mas no dia seguinte você chega lá e consegue, ele fala, o que meu pai fez? O que aconteceu com a minha mãe? Que de repente ela conseguiu fazer. Aí a mãe fala, eu estudei. Eu fui ver como é que faz. E ele vai ver assim, pô, se ele que não sabia aprendeu, eu consigo. Lembra, você é o modelo do seu filho. Você é o exemplo para o seu filho. A gente vai falar bastante sobre isso. Então, mas quando a gente pensa em sonhos, a gente sempre olha para frente. Porque a gente tem uma dificuldade de olhar para o tempo que a gente vive. A gente sempre olha para frente. Nós só olhamos para o tempo que nós vivemos quando é para reclamar. Né? A gente fala assim, nossa, tá difícil. Tá difícil, não tá difícil, gente? Chega, ô irmão, tá difícil, hein? Tá difícil. Ô irmão, muita luta, né? É, muita luta. A gente se conforma com essa dificuldade, com essa angústia. E eu proponho uma mudança, para começar. Quando alguém fala para você assim, ó, tá difícil, você fala assim, é um desafio. Tá difícil? Opa, muito desafiador. Muda o discurso. Por quê? Dificuldade, ela promove apatia, faz com que você pare, você fique estático. Desafio não. Desafio te movimenta. Desafio faz você encarar, faz você sair do lugar, tira você da zona de conforto. Então, assim, tá difícil? Desafiador. Tá muito difícil? Para mim é um desafio. O desafio é grande, mas é um desafio. Porque assim você começa a mudar um pouco esse olhar. Porque quando a gente olha para o nosso tempo, a gente fala assim, nossa, a gente vive tempo difícil. Nossa, é o fim dos tempos, que nem está aqui no comecinho do versículo. Ah, é o fim dos tempos, porque olha o que está falando na Bíblia lá. Ah, o pessoal aí, ó. Volta logo, Jesus. Porque chegou a hora. Só que às vezes a gente ignora alguns elementos. Nós vivemos um tempo em que a mídia manipula, né? A mídia controla tudo. Uma criança, alguns anos atrás, assistia televisão e o comercial dominava ela. Hoje não, porque o comercial está dentro do programa, né? Porque as pessoas assistem YouTube e dentro do programa do YouTube já tem propaganda. A pessoa que está lá já está fazendo propaganda. Então o comercial e o programa hoje eles se misturaram. Então a mídia está aí, fazendo valer o poder que ela tem. E o poder dela está relacionado ao quanto a gente permite que ela entre na nossa casa. Antes a TV ficava lá na sala de casa, trambolho enorme, daquele tamanho. Então eu saía de casa, a TV ficava lá. Hoje não, hoje ela é pequenininha, né? A minha ficou lá na mesa. Então, você tem o celular aí. Para onde você vai, está levando a mídia com você. Então, antes a gente, para ler um jornal, era um calhamaço desse tamanho. Você precisava sentar, ler. Hoje não. Você abriu lá uma página e passa. É fácil de levar. Então, o poder está aí. Quando a gente pensa no tempo, nossa, atualmente a gente trabalha muito. O marido trabalha, a esposa trabalha, todo mundo trabalha. Ninguém para em casa, não tem tempo para nada. Nunca tem tempo para nada. Então, antigamente as pessoas tinham mais tempo, né? Hoje não, hoje a gente tem menos tempo. Antigamente as pessoas compravam menos, porque elas tinham menos opções, né? Então, assim, não dá para comprar tanta coisa. Então, não gastava tanto dinheiro com besteira. E hoje gasta muito. Antigamente era muito mais fácil. Você já falou isso? Para os meus pais era mais fácil educar. Para os meus avós era mais fácil educar. Você já falou isso? Só que a gente esquece uma coisa. Na verdade, nós vivemos um tempo diferente. Não é nem melhor e nem pior.
Ele só é diferente. Vamos dar uma olhada lá em Gênesis 6. Gênesis, hein? Primeiro livro da Bíblia, hein? Faz tempo, hein? As coisas que aconteceram lá em Gênesis, olha, faz tempo. Se a gente vive um tempo difícil, lá então devia ser mamão com açúcar, né? Fácil. Mas o que diz lá no texto, né? Gênesis 6, versículo 7 até o versículo 9, diz assim: Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. O homem e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu, arrependo-me de tê-los feito. E Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Essa é a história de Noé. Aí fala um pouco aqui. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Que época era essa? A época em que Deus se arrependeu de fazer o homem. Uma pessoa se mostrou íntegro. Ele andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé gerou 3 filhos numa época em que só ele era bem visto por Deus. E a gente fala assim, não, o mundo está difícil, não vou ter mais filho, não. Noé teve 3, numa época em que ele era o único homem justo da terra, segundo Deus. Ele era o único homem justo, não é segundo eu, não. Não é segundo o pastor Clori, não. Segundo Deus. Ele era um homem que se mantinha firme e justo naquela época onde tudo estava errado. Mas ele estava lá. Será que está tão difícil aqui? Olha para o seu lado aí. Olha aí. Será que dá para encontrar pelo menos uns 2 justos aqui? Eu sei que a Bíblia fala que não há um justo sequer, mas o irmão entendeu a minha pergunta. Será que dá para entender pelo menos uns 2 aqui? Você não está sozinho nesse barco, não. Noé estava sozinho naquele barco. Então perceba que a gente olha para trás e fala, era muito mais fácil, hoje está difícil. Não está não, irmãos. Está tão difícil quanto. Só está diferente. E é a partir desse ponto que eu quero que a gente reflita. O que está diferente? Muita coisa está diferente. Mas algumas coisas não mudam. A palavra de Deus é a mesma desde sempre. E é ali, a partir dali que a gente tem que se basear. A palavra de Deus tem que ser o alicerce firme para que a gente possa conduzir a nossa vida neste mundo. Nós podemos e devemos nos atualizar, entender as mudanças, mas não podemos esquecer que a palavra de Deus deve ser a base. Tá? Então, o que acontece com a palavra de Deus nesse ponto? Ela deve ser aquilo que nos guia mediante as mudanças do mundo. A tecnologia está aí, a mídia está aí. Eu posso usar a meu favor? Posso. Acabamos de falar ali um pouco, o pastor falando que os filhos dele que estão longe, né, da filha que é missionária, né, eles conseguem manter um relacionamento, uma conversa, e os netinhos não estranham os avós. Porque a mídia, a tecnologia está aí, para ser uma bênção, quando bem usada. Quando o seu filho vai para a escola e ele se atrasa por algum motivo, você não precisa ficar desesperado. Você pode ligar para ele e saber, onde você está? O que aconteceu? Isso traz paz para o seu coração, tranquilidade. Você não precisa ficar preocupado, não precisa sair de casa correndo atrás do seu filho. No passado era assim. Deu o horário, a criança não apareceu, o pai já imagina 1000 coisas. Hoje não. Você liga, manda um zap, já sabe o que está acontecendo. É uma bênção. Ah, todo mundo trabalha, a gente não tem tempo para nada. Antigamente também pessoas trabalhavam. Você consegue trabalhar e ter um tempo de qualidade para sua família. Se isso for o foco, se isso for o seu objetivo. É possível fazer isso. Ah, as pessoas consomem demais. Não, então consuma com qualidade. Às vezes a gente pensa assim, eu vou comprar 10 camisas lá no Torra, sem crítica que eu também compro lá no Torra, viu, irmãos? A gente compra 10 camisetas lá no Torra porque está R$ 9,90 cada uma. Eu vou gastar R$100, 10 camisetas, está valendo. Algumas delas, tem umas boas, a gente tem que garimpar, mas tem umas que duram 2 meses, 3 meses, né, se você lavar bastante, né? Eu comprei uma lá que esgarçou, ela virou regata. Mas comprei uma outra lá que a minha esposa nem sabia que é do Torra, porque eu não conto essas coisas para ela. Ela falou, você comprou? Mas tem coisas boas, tem coisas que são vagabundas, né? Que não prestam. A gente precisa ter esse foco. Mas a ilustração é essa. Eu vou lá e compro 10 camisetas no Torra, R$10 cada uma, dura 2 meses. Às vezes eu seguro um pouquinho, eu compro na Renner. Pago R$29 numa camiseta. 3 vezes mais, ela dura 1 ano.
Não durou só 3 vezes mais, durou mais do que isso. Eu vou precisar ficar consumindo? Não. Eu vou consumir com qualidade e vou gastar menos. Né? Às vezes a gente compra eletrônicos lá do AliExpress, né? Mais barato, né? Peça da China. Aí compra um monte. E aí, chega, vale nada. Não dura nada, você tem que comprar de novo. Então, às vezes, comprar certo faz com que a gente gaste menos. E a gente tem como fazer isso, porque a gente tem opção, tem marcas hoje. Então, é uma bênção. O consumismo em si, ele é um perigo, mas a dádiva da diversidade é o que a gente pode usar a nosso favor. Mas a palavra de Deus está firme, está sólida ali para a gente observar todas essas diferenças do nosso tempo, mas se pautar pela Bíblia para orientar as nossas famílias. Como assim, irmão? Um conceito moderno da psicologia é inteligência emocional. Todo mundo já ouviu falar disso? Inteligência emocional. Tenho certeza. Todo mundo... Alguém aqui nunca ouviu falar disso? Levanta a mão para mim. Todo mundo já ouviu falar disso. Esse é um conceito que surgiu nos anos 90. Não tem nem 30 anos. É um conceito moderno dentro da psicologia. E a Bíblia já falava de inteligência emocional antes disso. Alguém sabe onde? Ninguém sabe onde? Gálatas 5, irmãos. O que fala lá em Gálatas 5? Fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Domínio próprio. Domínio próprio é inteligência emocional. A Bíblia já fala disso há muitos anos. E aí a psicologia traz esse conceito super moderno e vende um monte de livro como se fosse novidade. Outro conceito novo da psicologia. Todo mundo conhece Freud, né? Freud é o cara que criou a psicologia. Mas um dos conceitos mais modernos da psicologia é a psicologia positiva. Psicologia positiva vai falar que você deve pensar coisas boas, você deve promover sempre o bem, você deve promover sempre uma sintonia positiva no seu pensar, para que você consiga alcançar o seu melhor. Filipenses 4 já falava isso. Perceba que tudo que é novidade aí do mundo, a Bíblia já fala. Então a Bíblia tem tudo que a gente precisa. Nós podemos estar antenados com o que o mundo fala, antenados no sentido de estar sintonizados, entendendo o que está acontecendo lá. E ainda assim guardar os princípios da Bíblia. Porque a Bíblia nos chama a atenção lá em Romanos 12, tá? Que a mudança vem através da renovação dos nossos pensamentos. Eu vou ler lá e a gente vai refletir um pouco sobre o que isso fala. Renovai os vossos pensamentos. Opa, perdi aqui. Com uma mão fica difícil, né? Achei. Vamos. Tá ok? Vamos lá. Romanos 12, versículo 2 diz. Opa, aqui. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Quer dizer que a gente não precisa seguir o que o mundo fala. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós mantermos a nossa mente aberta para aprender e renovar nossas ideias, a gente consegue fazer grandes coisas. E qual a necessidade de renovar nossos pensamentos? Porque os nossos filhos vivem neste tempo. Os nossos filhos ouvem e vivem o tempo que estamos. Esse é o tempo em que eles respiram. Tudo que acontece atualmente para a nossa geração, quem nasceu aqui antes dos anos 2000, tudo que acontece neste tempo é novidade para nós. Para eles, não. E a novidade faz com que a gente precise se adaptar. Para eles, não. É natural. É muito natural. Uma criança de 2 anos já mexe aí na tela do celular como se tivesse nascido com ele. E a gente teve que aprender, porque a gente discava ainda na tecla, né? Então, essa novidade precisa ser entendida. Por quê? Como o tempo é diferente, precisamos ter atitudes diferentes, mas com a mesma base. A base qual é? A Bíblia. Mas as atitudes precisam ser diferentes. O tempo passou, algumas atitudes não funcionam mais, e a gente precisa estar antenados a ela. Tá?
no passado, uma mãe cuidava da casa e o filho praticamente não fazia nada. E a mulher aprendia a fazer as coisas. E o homem não fazia quase nada dentro de casa. Porque quando ele saísse, ele ia casar e a mulher dele ia cuidar das coisas. Não era assim? Hoje isso não funciona. Por quê? Porque precisamos assumir a responsabilidade. Homens, precisamos assumir a responsabilidade de fazer parte do trabalho. Então, a mulher é uma cooperadora, né? Se ela coopera, a missão principal é de quem? Do homem. Então, se a mulher coopera, ela até pode fazer, mas de quem é a responsabilidade? Do homem. Então, de quem é a responsabilidade de lavar roupa? Ficou difícil, né? De quem é a responsabilidade de limpar a casa? Lavar o banheiro? Cozinhar? Porque a gente vai respondendo, quando eu faço uma pergunta difícil, aí você para pensar. O objetivo é esse. Nós temos que pensar. Por quê? Porque pela renovação dos nossos pensamentos, a gente pode desfrutar da boa, agradável vontade de Deus. Precisamos pensar sobre aquilo que a gente fala. A gente fala assim, não, o homem é o cabeça do lar, o homem é o responsável pelas coisas do seu lar. Mas eu não lavo o banheiro. Espera aí. Por que não? Então percebam. E é isso que precisamos ensinar aos nossos filhos. É isso que os filhos precisam entender. Que eles são participantes de tudo. Bom, nossos filhos querem o que é verdade. A verdade é que homens e mulheres compartilham responsabilidades no lar. Homens e mulheres erram. Homens e mulheres têm falhas. Homens e mulheres têm dificuldades. Homens e mulheres superam dificuldades. Homens e mulheres aprendem com seus erros. Se seu filho não aprender isso, ele primeiro vai ter medo de falar com você. Se ele achar que o pai e a mãe são seres acima do bem e do mal, figuras infalíveis, ele nunca vai te procurar porque você não vai entendê-lo. Ele mentiu na escola porque ele teve um boletim vermelho, porque ele esqueceu de entregar um trabalho, e aí ele mentiu porque falou lá na escola que o cachorro comeu o trabalho dele. E ele não vai te contar isso, ele vai falar que ele tirou uma nota baixa porque ele não sabe por quê, enfim, ele inventou uma história lá, inventa uma história para você, e em momento algum ele te conta a verdade. Porque para ele, você não vai entender a verdade. Você não vai entender que ele esqueceu do trabalho, que ele só lembrou do trabalho segunda-feira, 6 da manhã, indo para a escola, porque no caminho encontrou um amigo com o trabalho na mão. Ele acha que se contar isso para você, você não vai entender. Então é melhor contar uma história que você entenda. Que você acredite do que a verdade. Porque talvez para ele você nunca fez isso. Não, meu pai sempre entregou trabalho na data. Meu pai nunca esqueceu o trabalho. Minha mãe nunca esqueceu o trabalho de escola. Sempre entregou na data e tirou 10. Se seu filho tivesse ideia de você, se essa é a ideia que os seus filhos têm de você, ele nunca vai te contar quando ele errar. Porque você não vai entendê-lo. Ele precisa entender a verdade. A verdade é essa aqui, ó, que você não tem nenhum S no peito. Você não é um herói. Você não é uma figura acima do bem e do mal. Você é uma pessoa de verdade, uma pessoa normal. Seu filho precisa entender isso. E você é que ensina isso para ele. Se você não ensinar, ninguém vai. Porque quando a gente vai ensinar nossos filhos, a gente às vezes se veste de uma armadura de autoridade e passa essa imagem para as crianças de que autoridade e ser impecável são coisas que caminham juntas. Você pode ser autoridade na sua família sem ser perfeito, porque ninguém é perfeito. E você é autoridade na sua família. Então, ser perfeito não tem nada a ver com isso. Vamos lá? Tem um videozinho para ilustrar um pouco aqui a nossa segunda metade. A gente caminha agora, assim, aqui é a metade do que eu tenho para falar. É uma introdução aqui só, introdução longa essa. Eu queria trazer conceitos para você pensar, para que a sua mente comece a ser renovada. E a partir daqui eu vou entrar no objetivo de hoje, que é, você tem planos. Como tornar esses planos reais na vida dos seus filhos? Você tem planos, mas até aqui, tudo que a gente pensou é, por que faço o que faço? Com base em que devo fazer? E agora eu quero que a gente pense, então, como fazer, tá bom? Vou soltar o vídeo, sai da frente que ninguém...
Opa, E aí? Givaldo, é Tudo você? bom? Sou eu, beleza? Você que eu conserta tudo, faz tudo. Isso. Me mudei pra cá tem pouco tempo, primeira vez morando sozinho, ainda tô perdido com essas coisas de apartamento. Beleza, vamos ver o que tem que fazer aí. É por aqui, mas olha só, você vai tirar de letra, Se viu? tiver que fazer, a gente faz, vamos lá. Tá. Você pode ver aí a pia, ó, deixa eu te mostrar. Aqui, ó, tá ruim. Mas o que tem com ela? Não tá lavando as coisas. Como assim? Eu deixo o prato sujo aí, quando eu volto continua sujo. Você tá falando da louça. Isso. Mas tá saindo água, né? É, mas você vê que a água bate no prato, ó, não acontece nada, tá vendo? Não, o estranho é que quanto mais prato sujo eu deixo, mais prato continua sujo aí dentro, entendeu? Na casa da minha mãe, em 15 minutos, 20 no máximo, se a gente deixasse alguma coisa suja, já tava limpo. Mas lá é pia boa, né? É bom, mas aqui tá acontecendo com copo e com talher também, entendeu? Por isso que eu tô achando estranho. Copo. Givaldo, essa gaveta aqui, ó, tá meio esquisita, ó. Mas o que houve com a gaveta? Não sei, não tá mais enchendo de roupa minha. Roupa limpa, roupa passada, né? É, isso. Tá, isso acontece mesmo. Porque quando eu morava com minha mãe, aí eu descia pra andar de skate ou pra ir pro play, assim, do prédio. Quando eu voltava, já tava cheio de roupa. De novo. Entendi. Aí você veio morar sozinho e começou a ter esse problema. Problema, nunca mais... Foi o que eu pensei mesmo. Essa porta aí também tá com problema que eu não faço ideia do que seja. Mas o que houve com a porta? Tem saído uns papéis aí debaixo dela que eu não faço ideia do Que tipo seja. de papel? Uns envelopes com os números, umas palavras estranhas. Mas é tipo IPTU, NET, like. É, isso mesmo. Aí vem os números os maiores, os menores, mais listrinhas assim, Sequência. mais gordinha, Exatamente. mais fininha. É. Tá. Será que tem como consertar isso também? R$500. Fechado. Será que você também pode dar uma olhada na minha carteira? Já tá fazendo um tempo assim que não tá saindo dinheiro dela. Som. Som. Ah, melhorou. É a mão do dono, né? Bom, esse vídeo traz um pouco uma sátira, né, sobre a ideia de ensinar nossos filhos. Mas não é muito longe disso, não, irmãos. Tem uma história real de uma amiga nossa, né, e que, quando ela casou, ela ficou lavando roupa 1 mês sem sabão. E aí o marido dela achou que a roupa estava com um cheiro estranho. Aí perguntou para ela: o que está acontecendo? Ah, não é nada, estou jogando a máquina, água, tô lavando a roupa normal, né? Mas como é que você faz? Eu jogo lá na máquina, né? Ah, mas como é que você faz? Vou olhar lá um dia. Aí ela catou as roupas, jogou na máquina, ligou e saiu. Falou: não, mas e o sabão? Falou: que sabão? Precisa de sabão? Ele ficou revoltado. Ficou indignado com ela. Engraçado, uma vez eu dei uma palestra falando sobre isso, ela estava presente, né? Ela olhava para mim com uma cara assim, ó. Mas eu não cito o nome, né? Então... o que acontece? Ela passou a vida inteira ouvindo da mãe que ela não lavava a roupa na casa dela, não precisava lavar, né? É a caçula, tem vários irmãos. Mas ela passou a vida inteira ouvindo assim: para lavar roupa é só jogar na máquina. A gente não fala isso? É só jogar na máquina, é só jogar na máquina. E máquina de lavar prato, por exemplo, tem um sabão embutido lá, né? Você só abre a máquina, põe lá, fecha, aperta o botão. Ela achou que era igual. Aí a gente vai criticar a pessoa de que forma? Ela não foi devidamente instruída. Então, às vezes, nossos filhos não são devidamente instruídos. Seu filho guarda as próprias roupas em casa? Ele lava o prato que suja? Esse é o básico que a gente precisa orientar. O que a gente faz do nosso filho hoje? Eu quero que ele seja um adulto responsável. Ele é uma criança responsável? Ele guarda os próprios brinquedos? Ele é um jovem responsável? Ele acorda sozinho ou você tem que ficar lá chamando ele? Não, vamos pular essa parte. A gente precisa lembrar o seguinte: na parábola do semeador, né, fala de diferentes tipos de solo. Mas a gente foca muito na ideia do semear, né? A parábola fala do semear, de onde você põe a semente. Às vezes, como pais, a gente pensa nisso: eu preciso semear. Eu preciso semear na vida do meu filho. Eu preciso instruí-lo no caminho que ele deve andar, né? Eu preciso ser o semeador para colher alguma coisa lá na frente. Mas quem sabe plantar, quem viveu aqui no campo, sabe que o solo fértil, ele não é assim um solo que aparece do nada. O solo fértil é trabalhado. Alguém fez esse solo ser fértil antes dele ser semeado. Antes da semente cair ali, o solo foi preparado para ser fértil.
Então, quando eu falo para pais, eu convido para a gente fazer uma reflexão diferente desse trecho, dessa parábola. Entenda que, como pai, a sua missão é tornar o seu filho um solo fértil. A missão de semeá-lo é uma missão que vai ser cumprida por alguém mais para frente. Talvez você, talvez não. Mas a sua missão é tornar o seu filho o solo fértil. Não deixar que ele se torne o solo pedregoso e nem o cheio de espinhos. E a minha experiência mostra que as famílias geralmente tornam os seus filhos os solos pedregosos e espinhosos. Precisamos entender a missão de tornar os nossos filhos um solo fértil, para que eles possam receber, então, bons ensinamentos, bons aprendizados. Ok? Vamos lá. Então, para isso, a gente vai ter foco, tá bom? Então é o seguinte, estica sua mão para mim, aqui para frente. Eu não vou pedir para orar, tá? A gente não está fazendo imposição de mãos, tá bom? Olhe para a sua mão. Preste bastante atenção. Olhe para os seus dedos, para a sua unha. Olha aí, ó. Olha as dobrinhas dos seus dedos, seu tom de pele, os pelinhos da sua mão, se tiver, né? O tamanho dela. Compara o tamanho dos dedos, o tamanho de um dedo para o outro. Quantos dedos você tem? 5. Isso é falta de foco. Você tem 20 dedos, irmãos. Quando a gente vê um problema, a gente olha só para aquele problema e parece que tem cabresto na nossa cabeça. Eu só olho para aquilo. Eu esqueço que o mundo é amplo. Você tem 20 dedos. Mas quando a gente chama a sua atenção para uma mão, você olha, só tem os 5 dedos. Ensinar é com foco, mas um foco que considera o todo. Mas como assim, Luiz? Um foco que considera o todo? É meio ambíguo isso. Você tem que trabalhar pensando na amplitude das experiências. Você tem que ser coerente com o seu filho. Você quer ensinar alguma coisa para ele, seja coerente. As suas falas devem ter concordância. A gente estuda a Bíblia e vê que a Bíblia tem concordância, né? Tem um texto aqui que tem a ver com o texto que está lá no fundo, tem outro que está lá no começo, tem outro que está ali, outro que está colar. Seu filho tem que sentir a mesma coisa com o que você fala. Meu pai está falando isso hoje, mas tem a ver com o que ele falou para mim lá quando eu tinha 8 anos de idade. Tem a ver com o que ele falou para mim mês passado. Tem a ver com o que ele falou para mim ali. Meu pai fez um negócio agora, olha, tem a ver com o que ele me ensinou. Coerência. Quando você ensina, você tem que ter foco no todo para ter coerência. Qual que é o foco? O foco é ensinar, mas você tem que estar focado no todo. Eu vou ensinar, eu preciso passar uma mensagem, mas foca no todo. Outro foco que você precisa ter é no que você quer e não no que você não quer. E a gente costuma ter foco no que a gente não quer. Eu não quero que você minta mais. Você está falando sobre mentira. Mas o que você quer de verdade? Verdade. Então, ao invés disso, diga, eu quero que você fale a verdade. Eu não quero que você brigue mais na escola. Por que você diz, eu quero que você respeite seus amigos. Eu não quero que você bata no seu irmão. Por que nós não dizemos, eu quero que você e seu irmão se deem bem? Se você tem desejos para o seu filho, você quer que seu filho seja um bom profissional, que seu filho estude bem, que ele tenha um bom casamento, você precisa dizer para ele o que você espera para ele. Menos o que você não espera e mais o que você espera para ele. Eu quero que você faça isso. E não aquilo. Na nossa experiência com a nossa filha, né, com a Júlia, eu aprendi muito cuidando do filho dos outros, né, eu costumava dizer isso, e eu agora estou aprendendo na prática com a minha filha. E às vezes a criança ela passa do limite e a gente tem que dar uma palmada nela, né? Aí a pessoa fala, nossa, o psicólogo falando que dá palmada no filho, né? Eu não sou contra bater nos filhos, porque a lei não fala que você não pode bater, fala que você não pode espancar, né? E o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, o corrigir pelo bater ele tem um foco, ele tem um objetivo. E a gente tem que estar muito ciente disso. Você quer bater no seu filho? Né? Não, ninguém quer bater no filho. Quando a gente faz isso é para corrigir. Aí alguém me diz, quando que eu devo bater no meu filho? Eu respondo da seguinte maneira. Se você, no dia seguinte, quando acordar, o filho aprontou no sábado à noite, você ficou muito irritado com aquilo que ele fez. Se você for dormir, não fala com seu filho, vai dormir. E aí domingo de manhã você acorda, mais calma, tranquilo, se arruma para vir para a escola bíblica dominical, aí chama seu filho na sala, vem cá, baixa o bumbumzinho aqui, tira o chinelo e dá aquela lambadinha. Pá!
Você faria isso? A Maria disse que não. Eu falo, então você nunca deve bater. Porque a pessoa disse que, não, porque depois já passou a raiva. Eu falei, se você bate com raiva, você não deve bater nunca. Quem fala, não, eu faria isso sim, porque tinha que corrigir, e no outro dia eu não pude corrigir. Por quê? Não sei, mas por algum motivo não foi possível corrigir um dia antes. Então, mas eu corrigi depois. Perfeito. Porque o objetivo é correção, só. Só para descontar a raiva. Vai fazer Muay Thai, vai fazer Jiu-Jitsu. Não batendo seu filho. Então, é possível, desde que o objetivo seja a correção. Então, uma incoerência na correção do filho é o seguinte. Você está lá falando com seu filho vai lá e pá, te dá um tapa. Aí o que você faz? Dá um tapa nele. E fala para ele, não pode bater. Imagina o que acontece com a cabeça da criança. A criança fica, mãe, eu bati, apanhei, pode ou não pode? Incoerência. Criança tem dificuldade com incoerência. Criança tem muita dificuldade de fazer raciocínios abstratos. Eles são muito diretos, você tem que ser coerente. Seu filho pegou algo que não devia, você vai lá e deu uma chinelada nele. Coerente. Agora, seu filho bateu no irmão, você vai lá, chama ele e bate nele. Não pode bater nas pessoas. Meu Deus do céu, que eu estou confuso. A criança fica confusa. Então, a gente precisa ter um foco no que está fazendo. A gente precisa entender o que está fazendo. A nossa mente precisa estar antenada no que faz. A gente não pode fazer no automático. Só faço. Tá? Vamos lá. Precisamos ensinar com exemplos, né? Porque para eu ser coerente, eu preciso dar exemplo. Preciso fazer também aquilo que eu quero que meu filho faça. Se eu quero que meu filho seja um bom estudante, eu preciso estudar. Qual foi a última vez que seu filho viu você lendo um livro? Eu não falei nem da Bíblia, falei um livro qualquer. Um livro, estudar, uma leitura. Talvez nem seja um livro de estudo, um livro de uma história. Se seu filho não estiver lendo, ele nunca vai querer ler. Porque para ele não tem graça ler. Se seu filho estiver jogando videogame, ele quer jogar videogame. Se ele vê você jogando bola, ele quer jogar bola. Se ele vê você cozinhando, ele quer cozinhar. Se o filho vê você caminhando no parque, ele quer caminhar no parque. Seu filho segue o seu modelo. Se você estuda, ele estuda. Se você fica falando sem perceber, matemática é um porre. Português, eu não entendo nada de português. Eu não sei escrever direito. Eu não sei desenhar. Eu não entendo de história. O que ele vai pensar? Se meu pai e minha mãe, adultos, não entendem, eu não vou entender isso aí nunca. Acabou o interesse. Se o seu filho, ele vê você trabalhando, saindo para trabalhar, desanimado, irritado, na segunda-feira você já está reclamando, no domingo, no final do dia, você já está reclamando que na segunda tem que trabalhar, que experiência ele vai ter com relação ao trabalho? Se ele vê o casal brigando o tempo todo, que experiência ele vai ter com o casamento? É o que ele vê que está sendo semeado. Então, precisamos dar bons exemplos. Todo casal tem problema, mas é muito importante evitar de apresentar esses problemas diante de nossos filhos. E isso não é incoerente com o que eu disse lá da verdade. Porque existem problemas que a gente deve resolver em particular. A Bíblia fala disso. E outros que o filho pode participar. Então, seu filho quer a verdade de você, mas existem coisas que você não precisa mostrar para eles. Nós vamos explorar melhor os exemplos positivos e evitar exemplos negativos. E aí, quando falamos de trabalho e finanças, né? Aí entra o maior dos exemplos, né? Quando você sai para trabalhar, se você não sai desanimado, como eu disse, né? Seu filho fala assim, pai, por que você está indo trabalhar? Qual que é a resposta? Ganhar dinheiro. Então, seu filho começa a pensar assim, então tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Caramba, é para isso que meu pai sai de casa, só para ganhar dinheiro? E aí, com o tempo, ele vai aprender uma coisa. Existem outras formas de ganhar dinheiro. Então, não preciso trabalhar. O que dá para ganhar dinheiro, então? Não é só trabalhando que eu ganho dinheiro. Dá para ganhar dinheiro de outro jeito. Se o foco é só ganhar dinheiro, que você sai para ganhar dinheiro. E eu aprendi algo que eu tenho feito com a minha filha.
Quando eu vou sair para trabalhar, ela fala, pai, por que você vai trabalhar? Eu falo, porque eu preciso ajudar pessoas. As pessoas precisam de mim. Tem coisas que só eu posso fazer. E aí ela começou, depois que eu mudei meu discurso, ela começava, eu chego do trabalho, né, ela fala assim, pai, conta para mim, como é que foi hoje? Pai, o que você falou hoje? O que você conversou hoje? E antes, eu chegava e falava, pai, você já ganhou dinheiro? Vamos no shopping? Vamos no parquinho? Pai, pode ir, já ganhou dinheiro para a gente ir no parquinho? Porque é isso, eu ganhei dinheiro para gastar dinheiro. Eu mudei o discurso. Por quê? Para ensinar para ela que o trabalho é algo que você faz porque é importante para você e para outras pessoas. O meu trabalho faz a diferença. Por que você vai trabalhar, pai? Porque eu vou fazer a diferença lá, porque precisam de mim. Porque eu preciso ajudar pessoas. O seu trabalho, ele é importante. Eu não sei no que você trabalha, mas o seu trabalho ele é importante. Você precisa mostrar isso para o seu filho. O meu trabalho é importante. E aí ele entender que você sai de casa, você está deixando a sua família em casa para ir se encontrar com estranhos, porque o que você faz é importante. Você não está saindo por causa do dinheiro ou por causa das pessoas, mas é porque você está saindo porque o que você faz é importante. A relação com o trabalho vai ser preparada na cabecinha do seu filho, no coraçãozinho dele, dizendo assim, eu preciso fazer algo importante para as pessoas. E aí ele não vai pensar em um trabalho que dá dinheiro, né? O que você vai fazer? Fazer engenharia. Ele sempre tirou 6 a vida inteira na escola. Mas por quê? Porque engenharia dá dinheiro. Mas você é bom em matemática? Mas precisa de matemática, engenharia? Ele não sabe nem o que faz. Ele só sabe que alguém diz para ele que dá dinheiro. Ele começa a buscar aquilo que dá dinheiro. E aí se torna um adulto infeliz, porque não tem maior aptidão para a coisa. Então, essa é uma forma de apresentar. Outra forma, a gente precisa observar o seguinte. Seu filho chega e fala assim, pai, compra um brinquedo para mim. Mãe, leva eu no parquinho. Mãe, me leva lá no circo. Me leva ali, me leva aqui, me leva colar. Compra isso, compra aquilo. E a resposta é, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Nunca tem dinheiro para nada, né? A gente sabe que não é a verdade absoluta isso, né? Mas a gente fala, não tem dinheiro. É a criança lá, lembra da frase lá? Pô, meu pai e minha mãe saem para trabalhar para ganhar dinheiro. Mas eles nunca têm dinheiro. Acho que o negócio de trabalhar aí não é legal, não. Esse negócio de trabalhar aí não dá certo, não. Quer trabalhar para quê? Para que essa criança vai querer trabalhar um dia na vida? Você sai para trabalhar para ganhar dinheiro, mas você nunca tem dinheiro. Eu falo, não, esse negócio de dinheiro é muito difícil. Nossa, não. Jesus, me afasta disso, pai. Afasta de mim esse cálice. Eu não quero isso para a minha vida. E aí a criança começa a criar a ideia, quando criança, de que não, trabalhar não dá certo não, porque não dá dinheiro. Olha o terreno que a gente está preparando. Ao invés disso, a gente pode aproveitar a oportunidade. Lembra qual é o nosso foco? Ensinar. Não importa qual é o plano que você tem para o seu filho, o seu foco deve ser torná-lo hoje esse modelo. Então, o foco é ensinar. Eu quero ensinar meu filho, então eu vou ensiná-lo prioridades. Por que a gente não gasta o dinheiro com tudo que dá vontade? Porque temos prioridades. Por que eu não vou pegar o dinheiro que eu tenho hoje aqui na carteira e vou lá no circo? Porque eu tenho uma prioridade, tem uma coisa que é mais importante que isso para gastar. É porque eu não tenho dinheiro? Não. Filho, eu tenho o dinheiro aqui, mas olha, eu tenho que comprar uma camiseta para você. Lembra que essa camiseta lá furou? Então, tem que comprar outra, né? Ah, lembra que o arroz está acabando, filho? A gente precisa comprar mais arroz. Ah, filho, sabe a internet? Sabe a conta de luz? Vai vencer agora. Venceu dia 30. Amanhã, dia 1º, já tem que pagar ela lá na lotérica. Esse dinheiro que o pai tem aqui no bolso é pagar essa conta. Se a gente não pagar a conta paga. A luz é cortada, aí vai tomar banho frio, a gente não vai conseguir ligar a geladeira, vai perder a comida. Então, o que a gente faz? Se pagar a conta ou vai lá no circo? Se a criança for muito mimada, ela vai falar assim, vamos no circo. Mas você está ensinando prioridade para ela. Existem coisas mais importantes do que ir no circo. Você está ensinando algo mais relevante com relação ao dinheiro e ao trabalho. É o trabalho para fazer a diferença. E o dinheiro, ele nos serve. Ele me serve, só que ele tem um trabalho a fazer antes de me levar para o circo. Ele tem um trabalho de pagar minha conta de luz, filho. Ensinar prioridade para o filho é uma forma de caminhar junto com ele
para que ele se torne o modelo, ou o homem ou a mulher, né? Não vou nem dizer modelo, mas o homem e a mulher que esperamos que eles sejam. Bom, vamos lá. E aí, quando a gente começa a ter foco no ensino, nós começamos a aproveitar as oportunidades e ensinamos para o nosso filho que o trabalho é algo importante e que o dinheiro é algo que trabalha para mim, eu posso fazer com que ele tenha uma carreira de sucesso, eu posso fazer com que ele se torne um estudante, né, bem focado, e eu posso fazer com que ele encontre um relacionamento saudável, uma pessoa saudável, porque ele sabe o que ele quer, ele sabe onde ele vai chegar, e aí ele vai buscar alguém que vai ajudar ele nessa trajetória. Mas em todo o trajeto, seja bebê, seja criança, seja adolescente, eu preciso me preocupar em criar no meu filho uma mentalidade positiva. Porque você pode ter 1000 planos para o seu filho. E talvez ele tenha planos, Deus tenha planos ainda maiores do que o seu para ele. E os seus planos não vão ser realizados, vão por água abaixo, e os planos de Deus é que vão ser realizados. E são muito maiores do que o seu. Mas para isso, nossos filhos precisam ter uma mentalidade positiva. O que é mentalidade positiva? Eu preciso ensinar meu filho que ele pode fazer as coisas assim. Meu filho, desenha porque o seu desenho é bonito. O seu desenho é o melhor. Senão ele se torna um adulto que fala assim, eu não sei desenhar. Todo mundo sabe desenhar, nem que seja de pauzinho. O que acontece é que a gente tem censura, a gente sempre se acha menos. Mentalidade positiva é autoestima. É se gostar, saber que faz bem. Por quê? Eu sou filho do Pai, eu sou filho do Deus. Eu sou filho do ser mais criativo do universo, aquele que criou tudo que existe, que me fez a sua imagem e semelhança. Vai me dizer que eu não sou criativo? Deus deu a criatividade para o homem a ponto de Adão conseguir dar nome para os animais que a gente não conseguiria chamá-los de outra coisa, né? Elefante é elefante, não tem como chamar elefante de outra coisa, né? Talvez em outro país, mas não aqui. A criatividade do homem faz com que o homem criasse carros para levá-lo de um lado para o outro. A criatividade do homem fez com que o homem conseguisse criar uma máquina como um avião, que é mais pesada que o ar, mas ainda assim voa. O homem tem uma criatividade aos moldes de Deus, porque ele assim nos fez. Então, nós precisamos ensinar para os nossos filhos que ele é um príncipe nessa terra. Por quê? Porque filhos do rei é príncipe. Tá? Porque se nós não dermos essa mentalidade, nosso filho vai agir como escravo. Ele nunca vai agir como príncipe. E como eu disse lá, a Bíblia nos dá o molde, a Bíblia nos dá o modelo disso. A Bíblia mostra isso na história de Moisés. Quando Deus decidiu que ele ia libertar o seu povo, ele poderia levantar um libertador entre um povo que tinha mentalidade de escravo? Ele precisava de alguém que tivesse uma mentalidade de livre, uma mentalidade de alguém que gozava de liberdade, uma mentalidade de um príncipe. Entendesse que era filho de um rei. Para isso, Deus arquitetou o plano para que Moisés não fosse criado pelo povo hebreu. Porque se assim fosse, ele teria a mentalidade de escravo. Moisés foi criado como filho da filha do faraó, uma mentalidade de príncipe, uma mentalidade de homem livre, para que ele pudesse ter autoridade sobre a própria vida, para libertar o povo. Porque senão ele seria sempre aquela pessoa de cabeça baixa. Você consegue imaginar Moisés indo enfrentar o faraó, tendo passado grande parte da sua vida como escravo? Ele ir lá confrontar o faraó, falar que ele tinha que libertar o povo porque Deus estava mandando, tendo ele mentalidade de escravo? Ele foi porque ele se via como aquele homem lá, como um igual. Ele não tinha, porque ele sabia que, assim como o faraó que lá estava sentado, ele sabia, mas eu sou filho de faraó. E ele falou, eu sou filho de Deus. Estou ganhando. Faz o que eu estou falando, que é melhor para você. Essa autoridade a gente precisa criar nossos filhos. Deus fez isso com Moisés. Então, precisamos criar uma mentalidade positiva em nossos filhos, assim como Deus mexeu ali para que Moisés tivesse uma mentalidade diferente do povo. Vemos isso no deserto. O povo tem mentalidade de escravo. Volta e meia o povo não conseguia dar o próximo passo. E teve o fim que nós sabemos qual é. Mentalidade a gente precisa promover em nossos filhos. Você quer que seu filho seja grande? Promova uma mentalidade grande nele. Se você falar para seu filho, você não consegue. Nossa, mas você fez essa porcaria aqui? Nossa, mas você faz tudo ruim. Nossa, mas tudo que você faz é uma bagunça. Nossa, mas você não acerta uma. Se você promover esse tipo de pensamento para o seu filho, ou ele vai passar a vida inteira tentando provar que você está errado
e vai gastar energia tentando provar que você está errado e não vai conseguir fazer nada na própria vida, ou ele vai aceitar esse rótulo e vai ser, de fato, um fracassado. Tem pessoas que passam a vida inteira lutando, brigando, conseguem ter uma vida até boa, mas ficam presos tentando mostrar para os pais que eles estavam errados. E eu acho que não é isso que você quer para o seu filho. Então, vamos criar uma mentalidade positiva. Precisamos ensinar nossos filhos que eles podem grandes coisas, podem muito. Precisamos lembrar nossos filhos, caminhando para o fim, que eu ensino, eu preparo, eu falo sobre trabalho, eu falo sobre finanças, eu mostro o relacionamento que eu tenho na minha casa, eu melhoro meus relacionamentos familiares para que meu filho veja bons relacionamentos na minha casa, eu promovo um pensamento positivo nele, eu faço com que ele tenha uma autoestima, eu faço ele se sentir bem, se sentir capaz, mas eu não posso deixar em momento algum que meu filho ache ou acredite que ele é o centro do meu casamento, que a família gira em torno dele, porque não gira. Tá? O centro da camisa... o centro da camisa... Eu tirei camisa. O centro da família... o centro da família é o casal. Misturei camisa, família com casal, saiu camisa, né? O centro da família é o casal. Não existe filho sem casal. O casal pode não ter casado, mas ele ainda é um casal. Não existe filho sem casal. Homem e mulher se uniram antes do filho nascer. Se o relacionamento marido e mulher não é o centro da relação, o filho assume o controle. E ele não tem maturidade nem secular e nem espiritual para liderar uma casa. E é o que a gente vê em muitos lares. Os filhos que lideram casas. A família que segue para lá e para cá à medida da vontade e do desejo do filho. O filho, ele é fruto do casamento. Ele não é a razão do casamento. Você não casa para ter filho. Você casa para fazer o outro feliz. O filho é consequência disso. Quando uma árvore dá um mau fruto, tá? E não porque um bichinho veio lá e mordeu, porque o fruto nasceu ruim, o que é feito? Você joga o remédio na raiz da árvore, para que a próxima vez o fruto fique bom. Percebe que para um fruto ser bom, você tem que cuidar da árvore. Você é a árvore que deu esse fruto aí, que está lá em cima, alguns estão aqui. Então, o filho é consequência do casamento. O que eu vejo é muitos casais que esquecem disso e se começam a usar o título de mãe e pai, né? Não é mais marido e mulher, não é mais amor, não é nem por nome se chamam, né? É pai e mãe. Ô pai, faz tal coisa. Ô mãe, faz tal coisa. Pai e mãe é um título que está atrelado ao filho. Um dia o filho vai embora de casa. Ou vai estudar fora, ou se casam. E aí está lá, só vocês dois, marido e mulher. Mas agora vocês são pai e mãe. Aí vocês olham um para a cara do outro. São dois estranhos. Porque agora vocês são pai e mãe de quem? Porque o filho não está mais lá. E é uma coisa que até inconscientemente, psicologicamente falando, cria um bloqueio em você. Ninguém emocionalmente sadio tem desejo, né, sexual pelo pai ou pela mãe. E se você começa a ver o outro como pai e mãe, você começa a diminuir o seu desejo. Você começa a olhar para aquele pai e mãe como pai e mãe, não como homem e como mulher. E eu não vou entrar nesse mérito, porque isso é um trabalho para encontro de casais, mas isso esfria a relação e uma série de consequências surgem daí. E seus filhos, são os frutos, eles vão sofrer com essa série de consequências. Então, filho, ele é resultado, ele é fruto. Não coloca seu filho num pedestal. Seu filho, ele deve estar debaixo do guarda-chuva da família e não no topo da pirâmide. Ok? Vamos lá. E, caminhando para o fim, algumas dicas que eu dou é a seguinte: seja sempre lembrado pelo seu filho. Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu estou trabalhando bastante, eu estou sem tempo, esse mês eu passei muito tempo fora, não consegui ficar com a minha família. Por N razões, às vezes a gente não passa tanto tempo quanto gostaria com nossos filhos.
Mas nós gostaríamos que nossos filhos lembrassem de nós, principalmente daquilo que nós ensinamos. Existem algumas dicas para isso. Eu aprendi uma coisa que eu faço bastante. Né? Você pode escrever bilhetinhos para o seu filho e esconder no meio das coisas dele. Aí você fala, mas ele não sabe ler. Então deixa uma foto sua escondida. Pega uma fotinha sua e esconde no meio das coisas do seu filho. Seu filho está lá na escola, ele abre aquela foto e fala, nossa, mamãe. Ele vê um bilhetinho seu e fala, mãe, pai. Então, escreva bilhetinhos e esconda nas coisas dele, de forma que ele ache. Tá? Então, se seu filho não hábito estudar, não adianta esconder dentro do livro. Tá? Esconde perto do videogame, entendeu? No sapato, no tênis, no bolso de uma blusa, para que eles achem. E assim, quando você não estiver presente, ele vai lembrar de você. Tá? Eu uso isso também, homens, tá? Para minha esposa. Né? De vez em quando ela acha uns bilhetinhos. E aí, às vezes, ela pensa assim, nossa, ele parou de escrever. É porque ela não achou alguns que já estão prontos em algum lugar. Escrevo alguns bilhetinhos, eu desenho, faço coraçãozinho. Eu gasto lá meus lápis de cor, vou lá, escrevo e escondo nas coisas, para ela achar. Para minha filha, recentemente, ela estava com uma crise de saudade do pai. Né? E minha filha me vê todo dia, na hora do almoço, porque eu que levo ela para a escola. Então, eu chego lá, dou banho, arrumo ela, levo para a escola. Eu levo ela, né, na casa da minha sogra, que mora perto da escolinha. Né? Então, de manhã, nós tomamos o café juntos com a família. Aí, nós levamos a Kelly para trabalhar. Aí, eu levo ela para a casa da avó. E aí, eu vou trabalhar. Aí, depois eu volto. Aí, eu dou banho nela, arrumo ela para a escola. Faço 1000 penteados, porque pai de menina tem que aprender a fazer penteado. E aí, levo ela para a escola. Aí, à noite, às vezes, eu não busco. Às vezes busco, às vezes não busco, né? Mas ela começou a falar um tempo atrás que está morrendo de saudade do pai. E chorava que tinha saudade do pai. Nós entendemos que ela estava tentando manipular a gente. Ela já tem um quê para psicólogo. Né? Ela sabe usar a cabeça da pessoa. E eu fico desmanchado por causa disso. E a gente percebeu, não, ela está usando seu coração mole aí. Ó. Aí comecei a ser mais firme com ela. Eu falei assim, o pai vai te dar uma foto. E desde que eu dei a foto para ela, acabou a saudade. Né? Ela até tem essa saudade, mas aí está lá a mochilinha, a foto está lá na mochila. Então, isso funciona. A professora falou que ela pegou essa foto e mostrou para todo mundo na escola. Então, você quer ser lembrado? No meu caso, é necessidade, mas você quer ser lembrado para que seu filho sempre lembre do que você falou? Porque sempre que você é lembrado, seu filho lembra do que você falou. Ele lembra das palavras que você disse. E assim, os seus ensinamentos repercutem. Lembre-se, seu filho, se ele não é uma criança pequena, ele é um adolescente, ele ouve vários e vários conselhos na rua. Agora, imagine ele ouvindo um conselho na rua que é contrário a algo que você costuma dizer. E, de repente, ele abre a carteira e acha um bilhete que você escreveu. É tudo que a mente dele precisava para fazer um equilíbrio do que é certo e do que é errado. Ele ouve um conselho meio estranho e, de repente, ele põe a mão no bolso e acha um bilhete que você escreveu lá. Irmãos, Deus age, Deus faz milagres. Mas eu desafio você a achar na Bíblia um milagre de Deus que não tenha tido uma ação humana anterior. Não que Deus dependa do homem. Mas Deus espera que você faça a sua parte primeiro. E aí ele faz o impossível. Enquanto tiver ao seu alcance, Deus vai deixar na sua mão fazer. Se você escrever bilhetinhos para o seu filho, eu tenho certeza que Deus vai fazer ele achar na hora certa. A gente ouve aquela parábola, né? Aquela história, né, de Pedro, quando fala para Jesus, tem que pagar imposto, Jesus. Jesus fala, vai lá e pega um peixe lá e tira da boca dele. Aí você pensa, mas por que Jesus não fez aparecer a moeda, né? Pô, teve que pescar, depois tirar. Eu acredito que essas moedas, alguém jogou essas moedas em algum lugar, Deus já sabia que esse peixe já tinha comido essas moedas, e aí precisou de dinheiro, falou assim, tem aquele peixe lá. Pesca ele. A situação já estava pronta. Deus sabe de tudo. Mas Pedro tinha que fazer a parte dele. Se Jesus faz a moeda aparecer assim, ó, Pedro ia ficar mal acostumado. Não ia trabalhar. Então, faça a sua parte.
Escreva o bilhetinho. Deus vai fazer a dele, que é o impossível, né? Deus só vai fazer o que não está ao seu alcance. Enquanto estiver ao seu alcance, é a sua responsabilidade. Cuidar do seu filho, orientar seu filho, é a sua responsabilidade. Se você fizer dele um solo fértil, Deus vai levantar homens e mulheres para semeá-lo. Talvez você seja essa pessoa. Talvez não. Mas a sua missão é garantir que ele seja um solo fértil. Porque você foi confiado para cuidar dele. Amém? Muito obrigado. Espero que vocês tenham tido algumas, como posso dizer assim, alguns insights, né? Algumas ideias, né, do que fazer. Porque a realidade de cada lar ela é única. E eu espero ser bem geral, pouco específico, para que você consiga encaixar tudo que nós falamos aqui dentro da sua realidade. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e muito obrigado. Amém? Eu vou dar oportunidade para 2 questões no máximo. Alguém tem uma pergunta, uma dúvida que gostaria de tirar? Todo mundo entendeu? Quando ninguém faz pergunta, eu tenho 2 conclusões. Ou vocês estão pensando ainda, aí eu pego o microfone para te dar mais tempo para pensar, ou todo mundo entendeu. Eu sei que muito do que vocês pensaram, tudo que eu falei aqui hoje, vocês pensarão e dúvidas só virão depois. Eu me coloco à disposição também para respondê-las, né? Eu não trouxe meu cartão, peço desculpas, né? A Elizabeth falou, você trouxe cartão? Eu falei, eu esqueci disso. Eu não trouxe cartões, mas o pastor tem, a Elizabeth tem meu contato. Acho que tem um lá no quadro. Tem um lá? Ah, tá. Eu tinha deixado para o pastor mas hoje eu não trouxe. Então, assim, eu fico à disposição para quem quiser entrar em contato comigo para tirar dúvida. Eu respondo todas as mensagens que eu recebo. Então, seja pelo Instagram, Facebook, WhatsApp, pode entrar em contato, mandar uma mensagem para mim, tirando alguma dúvida. Talvez alguma coisa que você ficou envergonhado de perguntar na frente de todo mundo também. Da mesma forma, eu me coloco à disposição. Tá bem? Mas, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. Ok. Tem? Sim. Peraí. Opa, vamos lá. Quando comprar um brinquedo ou me leva no circo ou tal, aí então assim, a gente tem que mostrar para eles a prioridade, né? Olha, né, primeiro isso. Como fazer eles entender que, por exemplo, eles vão pensar, poxa, eu não sou prioridade dos meus pais. Então, como fazer eles entender isso? Boa pergunta. Olha só. Todo mundo entendeu? Quando nós falamos para o nosso filho, olha, eu não vou poder comprar o seu brinquedo, eu não vou poder te levar no circo, porque existem prioridades, né? Talvez ele pense assim, quer dizer que eu não sou prioridade para o meu pai? Né? Como fazer ele entender isso? Nesse momento, a vontade dele, a gente tem que ter isso muito claro, a vontade dele não é nossa prioridade. Né? Nós precisamos entender do que estamos falando em cada momento. Por isso eu falei aquela coisa lá do foco. Né? O foco meu é ensinar, nesse momento, não é ele que deixa ser minha prioridade. Porque se eu estou pagando a conta de energia antes de levá-lo no circo, ele é minha prioridade. Ele só não entende isso. O que não é prioridade nessa hora é a vontade dele. E quando nós não atendemos a vontade do nosso filho na hora que ele quer, nós geramos frustração. E gerar frustração é muito bom. Porque crianças que não experimentam frustração se tornam mimados. E a frustração é o que faz com que nós tenhamos energia para levantar quando algo não dá errado. Se a gente
achar que tudo acontece na medida que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, a pessoa vai ter uma dificuldade muito grande de se manter firme na vida cristã. Porque a gente sabe que não é assim que Deus age. Sim, superar desafios, né? Entender que é necessário aguardar, é necessário ter paciência, é necessário entender que existe um tempo certo para aquilo. Então, não levar o nosso filho no circo na hora que ele quer, do jeito que ele quer, não fazer algo conforme a vontade dele, é criar frustração, uma frustração controlada. É necessário passar por frustrações. Nós não podemos cair na armadilha de evitar que nossos filhos sofram frustrações, porque eu sofri tanto na minha vida, eu não quero que ele passe por isso. Frustração é algo que não dá para evitar. Não pode ser evitado. Se ele não sofrer agora, ele vai sofrer no futuro. Só que no futuro, sem estar preparado. Então, no futuro, você não está mais junto com ele para instruí-lo. Agora está. Então, se um jovem, uma criança, passa por frustração, você está ensinando uma verdade espiritual para ele. Que as coisas não acontecem no seu tempo. E isso é muito importante. Respondido? Exatamente. Muito bom. Mas uma... E a avó? Onde a avó sabe, entra. Porque às vezes a mãe e o pai falam não, e a avó vai e quer, sabe, fazer à vontade. Onde a avó entra quando o pai e a mãe falam não? Onde que a avó entra quando o pai e a mãe falam não? Entra no quarto e vai orar. A avó, ela tem autoridade, tem liberdade, dadas pelos pais. Se o pai falou não, é não. Então, quem dá autoridade para os avós são os pais da criança, seus filhos. Se eles já falaram não, é onde acabou a sua autoridade. Entende? Por quê? Às vezes os avós querem fazer o agrado, porque muitas vezes os avós perderam o contexto. Existe um contexto que o avô não faz ideia. De uma desobediência, de uma situação. E às vezes os avós se tornam agentes duplos na educação. Porque o pai fala não, e aí o filho aprendeu que a avó sempre atende. Corre lá na avó, vou fazer, mas não conta para o seu pai. E aí a experiência da frustração não acontece. Ele sabe, na hora eu não vou ser atendido, mas eu corro lá que vai. Então, os avós têm grande liberdade e grande autoridade, mas limitados pelos pais. A gente precisa ter isso muito claro. A gente costuma dizer, vô e vó estraga, né? Com limites. Vô e vó estraga até onde o pai e mãe permite. Então, quando o pai e a mãe não permitiu, os avós precisam respeitar. Os avós já tiveram a sua chance de educar os seus filhos. Se você não confia na educação que você deu para o seu filho, o problema está em você. Porque se você sabe que fez um bom trabalho, confie agora que é a vez do seu filho passar isso para frente. Bem, você é avó? Tudo bem? É isso, né? Então, outras dúvidas eu fico à disposição para responder. Quem quiser pode entrar em contato comigo e eu respondo com todo carinho e atenção. Bem? Muito obrigado, pastor. Legal. Manda a avó falar comigo que eu resolvo. Vamos orar. Muito obrigado pela disposição de atender o nosso convite, de estarem conosco. É uma alegria recebê-los. Senhor, nós te louvamos por esse tempo precioso, verdades, princípios, ensinamentos preciosos, para que possamos criar nossos filhos e netos de acordo com o teu plano, o teu propósito, de acordo com aquilo que é o teu querer
e a tua palavra. Te louvamos pela vida do Luiz, da Kelly, sua filha Júlia. Te louvamos por essa família que serve ao Senhor e tem sido instrumento para a tua honra e para a tua glória. Que eles continuem sendo sustentados, dirigidos, fortalecidos, guardados pelo Senhor, e que o nome do Senhor continue sendo exaltado à medida em que compartilham e ministram a tua palavra, ajudando outros a fazer o mesmo. Nós te agradecemos por esse tempo, abençoamos cada família aqui presente, aqui representada, e pedimos que o teu Espírito Santo cele essas verdades em nossos corações, nos dando sabedoria na sua aplicação. E que isso também seja, Senhor, objeto das conversas, das nossas interações, para que estejamos ajudando uns aos outros nessa aplicação. Assim te louvamos por esse tempo, colocando o restante desse dia em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.